No fundo de um buraco ou de um poço, acontece descobrir-se as estrelas. Esse pensamento vem lá da Grécia Antiga. Do filósofo grego Aristóteles, essa frase nos leva a refletir sobre a importância da água, mas além disso, sobre o sentido da própria vida. A Operação Gota d'Água foi até Teofilândia com o objetivo de aprender sobre poços artesianos, a fim de poder ajudar nossos irmãos do sertão. Sabemos que o sonho mesmo é água encanada, mas nosso projeto vai de gota em gota, aprendendo, errando, insistindo, descobrindo, vivenciando, reaprendendo. A Missão Fundo do Poço entrevistou diversos segmentos sociais de Teofilândia, debruçando-se sobre o tema a viabilidade dos poços artesianos. Foi um trabalho feito com muito empenho e disposição para que você possa analisar e tirar suas próprias conclusões. Jogue o balde e venha conosco ao fundo do poço onde estão as estrelas. Rafael Araújo comenta que as necessidades para o uso de um poço artesiano enfrentam diversas variáveis que dificultam a aplicação desse recurso, no caso do município de Teofilândia. Ele traz dados que corroboram sua afirmação. Uma das questões de viabilidade é as comunidades nas quais vocês vão trabalhar. Para que vai servir esse poço? De que forma vai servir esse poço? Se for para beber, se for para animal. E isso aí, quem vai poder responder é a própria comunidade. As experiências locais mostram que mais da metade do município, os poços artesianos, eles não têm vazão nem qualidade para ser usado. Isso é um outro agravante da nossa região. Apenas 10 a 20% do nosso território teria uma viabilidade técnica e econômica em relação a esse poço. Em sua opinião, Rafael também evidencia alternativas de recursos hídricos potáveis melhores do que os poços artesianos. Essas outras alternativas existem e são melhores que o poço. Por exemplo? Nós temos calçadão cisterna, nós temos açudes, aguadas, barreiros, que seriam muito mais viáveis do que o poço artesiano. Em busca de uma informação o mais técnica possível, conversamos com um geólogo cuja experiência em perfuração de poços muito contribuiu para a região. Aqui na nossa região, nós estamos na região do semiárido baiano. Especificamente, nós estamos na cidade de Teofilândia. Em Teofilândia você tem dois sistemas, vamos dizer assim, diferentes de locação. A gente tem a região da Bacia do Tucano, onde a gente tem água de boa qualidade, que a gente pode fazer locação com mapas geológicos, uso de imagens de satélites e outros mapas, por exemplo, mapa topográfico para fazer locação. E convém também a experiência de um bom geólogo. Um geólogo com uma boa experiência faz uma boa locação na Bacia do Tucano, com a finalidade de abastecimento para a população. E nós temos aqui na região de Teofilândia também uma área que é chamada de aquífero cristalino, onde você tem águas um pouco mais salobra, tendendo a um pouco salgada, que para você conseguir água você tem que ter uma certa experiência e você pode usar também a metodologia de mapas topográficos, estruturais, geológicos, imagens de satélites e geofísica, para obter poços com maior sucesso. Ele nos esclarece sobre as vantagens desse recurso hídrico. A chuva aqui é escassa, então se você for verificar qual é a vantagem de você instalar ou perfurar, instalar um poço tubular para abastecimento das comunidades. Como a gente está falando em chuva escassa, então manancial superficial como o rio, riachos, aqui a gente não tem. Então a solução para o problema da gente aqui, para abastecimento humano, é poço tubular. Então é uma grande vantagem você perfurar poço tubular na região da gente aqui para abastecimento das comunidades. Isso você tem um grande ganho por se tratar de um custo baixo
relativamente baixo para perfuração e para o tratamento. O tratamento de uma água de poço tubular, ela é muito menos oneroso do que uma água superficial, seja de rio, seja de lagoa, seja de açude, com relação a tratamento. Então, hoje em dia, se você quiser abastecer uma comunidade aqui, é viável você usar o abastecimento através de poço tubular. Por outro lado, Sandro também alerta para as desvantagens do poço artesiano, aliás, de uma locação de poço tubular. Aqui na nossa região, a grande desvantagem de perfuração de poço para a gente aqui na nossa região é porque nem todo lugar a água é de boa qualidade. O critério que a gente usa aqui para alocação de poço é um critério geológico e litológico. Algumas regiões aqui a água é de boa qualidade, chamada água doce, e outras, vamos dizer assim, 60% do município, as águas são salobras. Então essas águas salobras elas não vão servir para consumo humano, exceto se o projeto viabilizar o uso do dessalinizador. Que aí você pode pegar uma água salobra salgada e transformar ela numa água, vamos dizer assim, entre aspas, mineral. E fazendo uma pequena correção, o poço é chamado poço tubular. Poço artesiano é quando ele jorra. Só é um poço artesiano quando as águas fluem naturalmente do solo num aquífero confinado sem a necessidade de bombeamento. É um poço tubular profundo cuja pressão da água é suficiente para a sua subida à superfície, necessitando da instalação de equipamento na boca do tubo para controlar a saída da água. Em Teofilândia, a maior parte dos poços tubulares precisa de bombeamento, logo não são artesianos, mas convencionais. Todavia usaremos indistintamente a expressão poço artesiano, haja visto seu largo uso popular. Na comunidade de Pombal, os próprios habitantes fazem uso de poço artesiano, conquistado com dura luta e recursos próprios, o qual atende cerca de 60 famílias. Aí tá assim, a gente já tem o gerador, a gente já puxa a água, mas a gente coloca no tanque de chão, porque a gente não teve condição de fazer a caixa, não teve como colocar logo diretamente para as casas. O dinheiro é pouco, mas a necessidade é mais forte. A renda é o mínimo possível. Esse mês mesmo a gente atingiu R$ 174 por motivo de que o mês passado a gente não teve como fazer reunião. Então esse mês dobrou. A renda foi um pouco alta justamente por isso, mas é de 100 para trás. Pombal ainda não conta com água encanada. O desejo da comunidade é obter água potável. Porém, a água do poço artesiano é salobra e não se tem certeza de que é boa para consumo humano. Rivaldo nos conta que a orientação é aguardar o resultado de uma análise específica sobre a potabilidade da água. Como ela tem um teor de sal, a gente não sabe a que ponto. Sim. Algumas pessoas experimentaram e disseram que beleza, né, por conta própria. Mas até então a gente não sabe a que ponto a gente pode chegar. A comunidade aguarda com expectativa a instalação de água encanada por parte da Embasa, que deve ocorrer em 30 dias, conforme prazo previsto. Já na comunidade de Vargem Velha, cerca de 80 famílias contam com sistema de água encanada e não possuem um poço artesiano. Ao contrário de Pombal, a água do poço seria para a agricultura. No momento, poucos recursos financeiros inviabilizam a instalação de um poço artesiano. Furar poço também, A gente tem vontade, mas só que a questão é a financeira, é verdade, que é muito caro. Terezinha nos conta sobre a importância de um poço artesiano para a agricultura familiar. Assim, pra gente tá plantação de fruteiras, de verde que a gente tem e sonha com isso. A gente fruta para vender, essas coisas. Sim, porque já é uma ajuda. A agricultura familiar. Seu Adilson, da comunidade de Alecrim, que possui uma criação de carneiros, ressalta também a importância de um poço artesiano.
Inclusive, em seu terreno há marcação para a perfuração de poço. Todavia, ele aponta a falta de conhecimento técnico e de mobilização comunitária como fatores que dificultam o uso e a manutenção desse recurso. Então, quando eu vejo o intuito, né, a vontade, juntando a vontade com a necessidade das pessoas quererem perfurar o poço, eu acho que tem que ser analisado com o máximo de cuidado, porque eu comparo que a perfuração de um poço é como nasceu uma criança, né? Na hora que nasce, se obtém muita alegria, se comemora, né? Aquela festa, convida os amigos, né? E quando se for um poço, se manda vídeo para um, vídeo para outro, vendo a água correndo, né? Mas assim, depois vem os desafios que, se não tiver conhecimento dos próximos passos, essa alegria acaba se tornando em tristeza e criando uma certa desilusão. Então, eu considero que um poço furado é muito parecido com uma criança quando nasce. Na comunidade de Lagoa do Canto, situa-se uma associação de moradores que agregam ainda as associações dos povoados de 19 e de Jurema. Valdinéia, presidente da associação, é a favor de um poço artesiano, mas defende toda a cautela necessária para a sua instalação. Porque assim, o agricultor, ele solicita uma equipe técnica, o GELO vem fazer o estudo, né, averigua se direito, corretamente, e traz a equipe e faz a perfuração. Aí ele paga aquela quantia, a gente sabe do rapaz que investiu R$20 mil para fazer a escavação do seu poço. Mais ou menos assim, esse tempo, porque assim, como é que se não sabe o certo? Aí não dá para fazer aleatório, eu não pode, vou acabar um poço aqui por esse motivo, não dá. Completa a fala de Neia, o presidente da Associação da Comunidade 19, Nendimiro. Ele chama atenção para os gastos com a manutenção do poço artesiano. De fato, é necessária para as comunidades uma orientação acerca do assunto. É bom fazer? É, mas só que quando fazer, vai ter gasto, energia, mais coisa. Eu queria saber dele também como é que vai ficar essas coisas tudo. Porque é bonito você chegar e dizer assim, olha que carro lindo de Né, o carro custou 150 mil, mas lembrando que eu tenho IPVA, eu tenho seguro, eu tenho tudo, gasolina. Na parte mais urbanizada de Teofilândia, há um centro missionário que atende atualmente a 45 crianças. Elas têm acesso à educação, esporte, lazer, assim como uma orientação espiritual com base no catolicismo. A criançada fica alojada de segunda a sexta, indo para casa no final de semana. Uma quadra de esporte, cisterna, horta, biblioteca e área de lazer compõem esse espaço de apoio fraternal. O diácono João Miguel é o gestor do centro. Ele nos traz seu olhar sobre a necessidade de um poço artesiano. Imagina, como nós acolhemos hoje, nós estamos com 45 crianças que chegam na segunda-feira pela manhã e só voltam para casa na sexta tarde ou sábado pela manhã, o gasto de água é muito grande, né? Então isso iria ser uma força enorme para a gente trabalhar com essas crianças, seria de ajudar muito as crianças a terem uma água de qualidade, além do mais investir também na questão da horta, para ter uma alimentação também de qualidade. Eu acho que um poço artesiano que, se der certo para nós, seria uma graça de Deus. O poço artesiano, seja para consumo humano, seja para atividade agropecuária, parece ser uma opção, mesmo com tantos entraves. Mas há algum poço artesiano que sirva de exemplo bem-sucedido? Ah, sim. Um exemplo aí é a cabeça do boi. É o poço da cabeça do boi, esse poço novo aí. Um poço muito bom, com água potável, e que atende aquela comunidade de Olhos d'Água, de Malhadinha, de Calombi, né? Abastecimento de carro-pipa, né? É abastecido lá para direcionar até para as outras comunidades. Quantas famílias mais ou menos são atendidas com esse poço? Mais ou menos, uma média. Eu tenho certeza que passa de 2.000 famílias. É isso que você ouviu.
mais de 2.000 famílias beneficiadas por um poço artesiano com água potável. Inclusive, nós a bebemos. Esse poço foi perfurado e instalado pela SERB e é gerido pela Prefeitura. As situações são as mais diversas. Senhor Valdelino, também chamado de Bode, antigo presidente da Associação da Comunidade de Zoador, conseguiu com recursos próprios providenciar a implantação de um poço artesiano. Contudo, recebeu apoio da SERB e hoje é gerido pela Embasa. Um fato singular. Hoje o sistema Zoador possui um poço artesiano abastecendo regiões ao norte de Biritinga e ao leste de Teofilândia. Vale esclarecer que a Embasa, a depender da necessidade, também pode perfurar poços tubulares. Somos chamados lá, na SERB, por Pedro Alvelino. Pedro Alvelino lá. E aí procurou saber pelo Solentão, que era o técnico da EBDA, que era a fazenda lá, era um Adolfo Cerqueira e outros lá, né? Aí eles não foram, né? Aí disse, a partir de hoje sabe da Embasa. O governo mandou passar para a Embasa. Como uma ação emergencial, o poço artesiano ou tubular são alternativas para o convívio com a seca. E embora o custo seja alto, podem trazer compensações a longo prazo, já que a área próxima terá disponível a sua própria fonte. Em locais onde o abastecimento é precário, os poços podem se tornar uma verdadeira revolução para a comunidade, capaz de dispensar, por exemplo, o serviço dos carros-pipa. Tudo deve, porém, seguir todos os trâmites legais, técnicos e econômicos. Uma perfuração indiscriminada de poços pode reduzir drasticamente a quantidade de água nos reservatórios subterrâneos, além do risco de contaminação. Acima de tudo, o sonho de todos nós é que a torneira nos abençoe com o líquido da vida. Mas enquanto isso não acontece, o sertanejo precisa conviver com a seca e não combatê-la. A Operação Gota d'Água agradece pelo carinho e receptividade do povo de Teofilândia, um povo que traz no olhar a força das estrelas, cujo reflexo dá Deus ao fundo do poço e transborda o amor pela terra, pela água, pela vida.